Você nunca perde ao se afastar do que é falso. Você só perde ao permanecer cego para a verdade. Meus amigos, vamos ser sinceros. Já repararam como algumas pessoas mudam no momento em que você para de dar sua energia a elas? É quase como ligar um interruptor. Um dia elas são charmosas e gentis, e no dia seguinte estão distantes, frias ou, pior ainda, completamente ausentes. Mas aqui está o ponto principal: elas não mudaram. Elas sempre foram assim. Você só nunca deu a elas um motivo para mostrarem suas verdadeiras cores até agora. Antes de mergulharmos no assunto, façam-me um favor. Cliquem no botão curtir e inscrevam-se, porque hoje vamos analisar algo que mudará para sempre a maneira como vocês veem as pessoas. Fiquem comigo. Muito bem, pessoal. Imaginem o seguinte: vocês estão segurando um copo de água. Firme, cheio, confiável. Mas no momento em que vocês afrouxam o aperto, o que acontece? Se for sólido, dura dias. Se for fraco, ele escorrega pelos seus dedos e cai no chão. É exatamente assim que as pessoas funcionam. Segure com muita força e você nunca saberá a força delas. Mas solte e você verá quem foi feito para ficar e quem sempre esteve destinado a partir. Já sentiu que alguém estava desempenhando um papel na sua vida, fingindo se importar, fingindo estar do seu lado, só para você descobrir mais tarde que era apenas uma atuação? A razão pela qual você não percebeu isso antes é simples. Você estava muito perto. É como olhar para uma pintura com o nariz colado na tela. Você não consegue ver a imagem completa até dar um passo atrás. O distanciamento é esse passo atrás. É como limpar um espelho embaçado. No momento em que você para de perseguir, para de agradar, para de investir demais, bum! De repente, a verdade fica cristalina. Você percebe quem estava lá apenas porque você alimentava o ego dessa pessoa. Você vê quem desaparece quando você para de se esforçar demais. E mais importante, você descobre quem realmente te valoriza. Porque as pessoas verdadeiras não desaparecem quando você para de se esforçar tanto. Marco Aurélio disse uma vez: tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. E é por isso que o desapego é tão poderoso. Ele tira as ilusões, as palavras bonitas, as imagens cuidadosamente criadas que as pessoas querem que você acredite, porque no final das contas, as ações não mentem. Vamos falar sobre aquele momento em que você para de procurar primeiro, quando você para de ligar, quando você para de inventar desculpas para eles. É aí que o verdadeiro teste começa. Algumas pessoas vão aparecer de repente, agindo como se estivessem interessadas de novo. Outras vão desaparecer aos poucos, confirmando o que, no fundo, você já suspeitava. E umas poucas, aquelas que realmente se importam, vão continuar lá, sem mudar, porque nunca estiveram nisso pela atenção, pela validação ou pelos benefícios. Elas estavam nisso por você. Pense nisso como um holofote. Algumas pessoas brilham independentemente dos outros. Outras só brilham quando você direciona a luz para elas. Tire essa luz, e elas desaparecerão na escuridão onde pertencem. E deixe-me dizer uma coisa: o distanciamento não revela apenas a verdade sobre elas. Ele revela algo ainda mais importante: a verdade sobre você. Ele mostra sua força, seu valor, sua capacidade de se afastar do que não lhe serve mais. Ele lembra que você nunca foi quem precisava delas. Então, meus amigos, o que muda quando você deixa tudo para trás? Os jogos. Pare com as falsidades. Eles se expõem. Aqueles que realmente importam dão um passo à frente e você se torna intocável, inabalável, livre. Agora, antes de mergulharmos nas estratégias que farão do desapego o seu superpoder, quero que você faça uma coisa. Se você está pronto para se libertar das ilusões, para ver a verdade e assumir seu poder, deixe um comentário abaixo com as palavras: agora vejo claramente.
Porque isso não é apenas uma frase, é uma mudança de mentalidade, uma declaração, uma promessa a si mesmo de que, a partir deste momento, você não será mais enganado, não perseguirá mais, não se contentará mais. Agora vá em frente, reivindique, assuma e clique no botão curtir, enquanto você está nisso. Inscreva-se se você estiver pronto para mais verdades. Bombas como essa, e acredite, você não vai querer perder o que está por vir. Fique comigo. E é aqui que as coisas começam a mudar de maneiras que eles nunca esperavam. Deixar ir não é desistir, é se libertar. É sobre soltar o controle que você nem percebia que tinha sobre as pessoas, sobre os resultados, sobre a ideia de que você precisa se agarrar a algo para que isso permaneça. Mas eis a ironia. Quanto mais você se agarra, mais as coisas escapam. Solte, deixe ir, e de repente você verá o que era real e o que era apenas uma ilusão. A maioria das pessoas não entende isso. Elas acham que deixar ir significa perder o controle, mas na verdade é exatamente o contrário. É o momento em que você retoma o controle. É o momento em que você para de perseguir, para de explicar demais, para de provar seu valor para pessoas que deveriam ter percebido isso desde o início. E o mais louco é que esse é o momento em que elas começam a perceber. Veja bem, quando você está sempre dando, sempre presente, sempre disponível, as pessoas acham que isso é normal. É como o ar. Ninguém percebe até que ele se vá. Mas no momento em que você retira sua energia, é aí que elas sentem. É aí que elas percebem que não estavam respirando por conta própria. Elas estavam sobrevivendo graças à sua presença, e agora têm que enfrentar a vida sem ela. Eu sei o que você está pensando, mas como isso me ajuda a reconquistá-las? Ah, meu amigo, essa é a beleza disso. Deixar ir não é afastar as pessoas. É dar um passo atrás, apenas o suficiente para que elas vejam como é a vida sem você. E essa percepção é desconfortável. Faz com que elas questionem tudo. Elas começam a reviver memórias, se perguntando por que sentem esse vazio repentino, questionando se cometeram um erro. Pense nisso como um fogo. Se você continuar soprando nele, tentando forçá-lo a queimar, você o sufoca. Mas quando você dá um passo atrás e dá espaço, ele fica maior do que antes. E é aí que a maioria das pessoas erra. Elas acham que deixar ir significa ignorar mensagens, agir com frieza, fingir que não se importa. Isso não é deixar ir. É apenas jogar um jogo diferente. É verdade. Deixar ir é quando você não precisa mais agir. Você está ocupado demais focando em si mesmo, ocupado demais evoluindo, ocupado demais vivendo para se importar com quem está olhando. E essa é a mudança que eles nunca esperavam. Imagine que você está segurando uma corda em um cabo de guerra. Quanto mais você puxa, mais resistência você encontra. Mas no momento em que você solta a corda, eles tropeçam confusos, desequilibrados. Eles não estavam esperando por isso. Eles estavam tão acostumados com o jogo que nunca pensaram no que aconteceria se você parasse de jogar. Esse é o poder de deixar ir. Ele cria espaço, força a verdade a vir à tona, porque quando você está sempre se esforçando, sempre consertando as coisas, sempre mantendo a conexão viva, você nunca consegue ver o que a outra pessoa faria por conta própria. Ela daria um passo à frente? Ela iria atrás de você? Ela se importaria? E essa é a dura verdade. Algumas pessoas não se importariam, outras desapareceriam, outras ficariam em silêncio. E por mais que isso doa, é o maior presente que você poderia receber, porque mostra exatamente onde você está. Sem ilusões, sem jogos, apenas a realidade crua e sem filtros. E essa verdade não tem preço, mas tem o outro lado da moeda. No momento em que percebem que você realmente se foi, que não está fingindo, que não está simulando, que está realmente seguindo em frente,
É aí que a situação se inverte. De repente, o silêncio não é reconfortante, é ensurdecedor. De repente, eles não têm mais tanta certeza de si mesmos quanto pensavam. Porque a questão é a seguinte: as pessoas acham que têm tempo, acham que você sempre estará lá, sempre esperando, sempre pronto para retomar de onde pararam. E no momento em que percebem que não é assim, é aí que suas mentes começam a correr. É aí que o arrependimento bate. É engraçado como isso funciona. Quando você estava lá, sempre disponível, sempre demonstrando amor, eles se sentiam confortáveis. Mas, no momento em que você tira isso, elas começam a desejar. Elas começam a se perguntar o que você está fazendo, com quem você está, como você seguiu em frente tão facilmente. E quanto mais elas se perguntam, mais atraídas ficam por você. Porque, sejamos realistas, as pessoas são atraídas pelo que não podem ter totalmente. É a natureza humana. Quando você se afasta, você deixa de ser previsível. Você deixa de ser um livro aberto que eles acham que já entenderam. Em vez disso, você se torna um mistério, um quebra-cabeça que eles de repente sentem a necessidade de resolver. E isso não se aplica apenas a ex-namorados ou pessoas que jogam jogos. Isso se aplica a relacionamentos também. Às vezes, as coisas ficam muito previsíveis. Você dá demais. Eles deixam de valorizar isso. Deixar ir não é retirar o amor, é redirecioná-lo. Em vez de dedicar toda a sua energia a outra pessoa, dedique-a a si mesmo. Comece a prosperar. Adote novos hobbies. Persiga seus sonhos e leve o nível da sua vida. Porque nada é mais atraente do que alguém que é genuinamente feliz sem precisar de ninguém para se sentir completo. E é aqui que fica ainda mais interessante. No momento em que eles sentem que você está se afastando. No momento em que percebem que não têm mais acesso a você como antes. É aí que a situação se inverte. É aí que a energia muda. De repente, são eles que procuram você. São eles que se perguntam por que você mudou. São eles que sentem aquele vazio. Mas, e aí vem a verdadeira questão: quando eles perceberem isso, você ainda vai se importar? Porque é assim que funciona quando a gente deixa ir. Isso muda você. Você não é mais a mesma pessoa que esperava, torcia e pensava demais. Você cresceu, evoluiu, e quando eles voltarem, talvez você nem queira mais eles. E, que ironia! Quando eles finalmente te mandarem uma mensagem do nada, quando começarem a entrar em contato, quando tentarem entender por que você mudou, Chad, é aí que você vai sorrir, porque vai saber que não mudou por eles. Você mudou por você. Deixar ir não é só sobre relacionamentos, é sobre a vida. É sobre não forçar coisas que não são para você. É sobre confiar que, se algo é certo, vai fluir sem esforço. Se for para ficar, vai ficar. E se for embora, você só abriu espaço para algo melhor. Porque quando você deixa ir, você não perde. Você ganha clareza. Você ganha paz. Você ganha a capacidade de se afastar de qualquer coisa que não te serve mais, sem medo, sem arrependimento, sem olhar para trás. Então, aqui está a verdade que nunca te dizem. O momento em que você deixa ir é o momento em que você vence. Porque é quando você deixa de precisar de validação. Pare de buscar um encerramento. Pare de esperar que outra pessoa lhe dê o que você deveria ter dado a si mesmo o tempo todo: o seu próprio valor. E é isso que te torna imparável. É isso que te torna poderoso. É isso que faz com que eles percebam que nunca deveriam ter te dado como certo. Então, deixe ir. Não para fazer com que sintam sua falta. Não para dar uma lição. Não para obter uma reação. Mas por você. Porque no momento em que você fizer isso, tudo muda. E o melhor de tudo, você nem vai se importar. Quem percebe o número 1? Puxando o tapete, como deixar ir, expõe suas verdadeiras cores. Quando você para de regar uma planta,
Você vê se ela tem raízes profundas ou se só estava viva por causa do seu esforço. Meus amigos, vamos falar sobre algo poderoso. No momento em que você deixa ir, no momento em que você para de perseguir, no momento em que você se afasta e observa como as coisas se desenrolam sem o seu esforço, mantendo tudo junto, é aí que você vê a verdade, crua, sem filtros, inegável. Eu sei o que você está pensando, mas se eu parar de tentar, eles não vão se esquecer de mim? Oh, meu amigo, isso é o medo falando. É aquela vozinha na sua cabeça sussurrando que sua presença não importa, que se você desistir, tudo vai desmoronar. Mas aqui está a verdade. Se sua presença realmente importasse, sua ausência seria sentida. E se não for, então você estava se agarrando a uma ilusão o tempo todo. Desistir não é perder poder, é recuperá-lo. Pense nisso como uma dança. Se uma pessoa para de se mover de repente, todo o ritmo muda. A outra pessoa é forçada a perceber, a se ajustar, a reagir. É isso que acontece quando você se afasta. Ela sente a mudança. Pode não dizer isso em voz alta, mas por dentro algo se mexe. Imagina o seguinte: você sempre foi aquele que mantinha a chama acesa, o primeiro a entrar em contato, o que fazia planos, o que carregava o peso da conexão. Mas um dia você para. É como se alguém tivesse desligado a música em uma festa. De repente, o silêncio é ensurdecedor. E aqui está o ponto principal. A maioria das pessoas nunca espera por isso. Elas presumem que você sempre estará lá, sempre procurando contato, sempre disponível. Quando você quebra esse padrão, elas ficam confusas. Elas ficam paradas no silêncio se perguntando: espere, por que eles não estão mais me procurando? Porque as pessoas não percebem a consistência. Elas percebem a mudança. É como o ar. Você não pensa nele até que ele se vá. Você não percebe o quanto dependia dele até sentir sua ausência. É por isso que deixar ir é tão poderoso. Não se trata de ser malvado, frio ou distante. Trata-se de mostrar a eles e a si mesmo o que acontece quando você para de ser aquele que mantém tudo junto. E, acredite, isso não se aplica apenas aos relacionamentos. Isso se aplica a amizades, empregos, oportunidades. Qualquer coisa na vida em que você sente que está fazendo todo o trabalho enquanto o outro lado apenas aproveita. É aqui que fica real. Deixar ir é difícil porque te força a encarar a verdade. E se eles não entrarem em contato? E se eles não se importarem? E se eu fosse o único mantendo isso vivo? Não vou amenizar as coisas. Essa possibilidade é dolorosa. É como estar à beira de um precipício, com medo de pular porque você não sabe se há solo firme abaixo de você. Mas não é melhor saber do que continuar vivendo no escuro? Se você era o único se esforçando, não é hora de parar de alimentar uma conexão que estava te deixando esfomeado? Os estoicos tinham um ditado: o que fica no caminho se torna o caminho. Esse medo, essa hesitação, essa ansiedade em deixar ir. É exatamente por isso que você precisa fazer isso. É a única maneira de descobrir quem realmente te valoriza e quem só se sentia confortável com a sua presença. E vamos falar sobre conforto, porque as pessoas ficam confortáveis demais quando sabem que você sempre estará lá. É como ter uma rede de segurança. Elas nunca olham para baixo até que ela desapareça. Mas aqui está o que é bonito. Quando você se solta, você não perde. Você ganha clareza, ganha liberdade, ganha a capacidade de ver as pessoas como elas realmente são, não apenas como você queria que elas fossem. Pense nisso assim. Você está segurando uma corda em um cabo de guerra. Você puxa, eles resistem. Você puxa com mais força. Eles se inclinam ainda mais para trás. Mas no segundo em que você solta a corda, eles tropeçam. Eles não estavam esperando por isso. Eles contavam com o seu esforço, a sua energia,
a sua necessidade de manter as coisas funcionando. Agora, eles têm que decidir se realmente estavam puxando. E sejamos realistas. Às vezes, eles não estavam. Às vezes, você era o único que estava segurando. Essa verdade dói, mas também te liberta, porque uma vez que você larga, você para de perder tempo com méis. Você para de alimentar os e se. Você para de correr em uma esteira que nunca leva a lugar nenhum. E adivinhe o que acontece. Quando as coisas começam a mudar, de repente, eles percebem, eles sentem o vazio onde sua presença costumava estar. Eles se perguntam por que você não está entrando em contato, porque sua energia não é mais deles para consumir. É como um livro favorito que fica sempre na estante. As pessoas esquecem como ele é bom, mas tira-o de lá. De repente, elas sentem falta dele, querem abri-lo novamente, revisitar as páginas, lembrar do que antes davam como certo. Isso não é um truque, não é manipulação. É a verdade. É uma verdade que a maioria das pessoas nunca tem coragem de encarar. Deixar ir é assustador, porque te obriga a abrir mão do controle. Mas aqui está o segredo. Você nunca teve controle sobre eles de qualquer maneira. A única coisa sobre a qual você sempre teve controle é você mesmo, sua energia, suas ações, suas escolhas. E quando você escolhe deixar ir, você está escolhendo a si mesmo. E isso é a coisa mais poderosa que você pode fazer. Agora, aqui está o segredo. Quando você realmente deixa ir, é aí que as pessoas voltam. É aí que elas de repente se lembram do seu valor, porque você deixou de ser previsível, deixou de ser uma opção a qual elas podem recorrer sempre que quiserem. E quando percebem, você já a superou. Então, deixa eu te perguntar. Você está pronto para deixar ir o que está te pesando? Você está pronto para ver a verdade, mesmo que doa? Você está pronto para puxar o tapete e ver quem ainda fica de pé? Se estiver, deixa isso nos comentários. Estou deixando ir, não só para eles verem, não só para eu ver, para você ver. Porque isso não é só um comentário, é uma declaração para você mesmo, para o mundo. É você dizendo: cansei de me agarrar ao que não me segura, cansei de perseguir, provar, esperar. Estou escolhendo a mim mesmo. E acredite, meus amigos, esse é o momento em que tudo muda. Agora, o que acontece a seguir? É aí que as coisas ficam ainda mais interessantes, porque, uma vez que você deixa ir, o verdadeiro teste começa. Como eles reagem? O que muda na mente deles? O que eles começam a perceber sobre você? Ah, você não vai querer perder o que vem a seguir. Fica comigo, porque é aí que a situação realmente se inverte. Número 2. Preenchendo o vazio. Quando eles sentem sua falta, você se redescobre. No momento em que você deixa ir, algo estranho acontece. O espaço que você ocupava na vida deles, sua presença, sua energia, sua atenção, se torna um vazio, um silêncio que não existia antes. E deixa eu te dizer, as pessoas odeiam espaços vazios. Elas tentam preenchê-los. Elas começam a se perguntar, questionar, perceber a ausência do que antes davam como certo. Mas é aqui que fica interessante. Enquanto elas estão ocupadas sentindo o vazio, você está preenchendo esse espaço com algo maior. Veja, quando você estava sempre disponível, sempre procurando, sempre fazendo as coisas acontecerem, elas nunca tiveram que realmente experimentar como era a vida sem você. É como o sol. Você não pensa muito nisso quando ele brilha todos os dias. Mas quando uma tempestade chega, quando o céu escurece, é aí que você começa a sentir falta do calor que mal percebia antes. E agora, meus amigos, eles estão sentados nessa sombra. Imagina só. Eles acordam, seguem com o dia, talvez cheguem no celular e, de repente, percebem. No começo, eles não sentem sua falta. Eles ignoram. Ah, eles estão apenas ocupados. Mas então outro dia passa, depois outro, e o silêncio começa a parecer pesado. Onde você está?
Por que não entrou em contato? O que mudou? É aí que o vazio começa a consumi-los, porque quando você remove sua presença, sua energia, seu esforço, eles começam a perceber o que tinham. Mas é aqui que a mágica realmente acontece. Enquanto eles estão ocupados sentindo a dor, você está ocupado se redescobrindo. Deixe-me dizer uma coisa. Este é o seu momento, o momento em que você para de se concentrar neles e começa a se concentrar em você. Não se trata de esperar ou traçar estratégias para reconquistá-los. Trata-se de fazer de si mesmo a prioridade. Pense nisso como uma tela em branco que apaga os sentimentos deles. Não é um vazio para você. É um novo começo. Talvez você tenha adiado paixões, amizades, sonhos ou até mesmo o simples autocuidado porque estava muito envolvido com eles. Agora é hora de pintar algo novo. Talvez você comece um novo hobby. Talvez você comece a frequentar a academia. Talvez você se reconecte com amigos que realmente te apoiam, em vez de drenar sua energia. Talvez você apenas respire, permitindo-se sentir a paz de não ter mais que perseguir ninguém. A cada momento que você investe em si mesmo, você se torna alguém ainda melhor. E adivinha o que eles vão notar? Há algo inegavelmente atraente em uma pessoa que brilha por dentro, uma pessoa que não está procurando validação ao seu redor, mas que está prosperando por conta própria. É como uma flor desabrochando na natureza. As pessoas não conseguem evitar virar a cabeça. Eu sei o que alguns de vocês podem estar pensando, mas e se eles não se importarem? E se eles não perceberem nada? Deixa eu te contar a dura verdade. Se eles não perceberem, então eles nunca se importaram de verdade. E por mais que essa constatação possa doer, também é a verdade mais libertadora que você pode receber. Porque, pense bem, você prefere se agarrar a algo que só existia porque você continuava perseguindo, ou prefere saber quem está realmente ao seu lado, sem jogos? Mas, sejamos realistas. Na maioria das vezes, eles vão perceber o motivo, porque você não era apenas mais um rosto no mundo deles. Você trouxe luz, trouxe energia, trouxe algo real. E agora que isso se foi, eles sentem essa perda. É como uma música que eles costumavam ouvir todos os dias, que ficou em segundo plano, mas agora que está faltando na playlist deles, de repente, eles sentem falta. E aqui está a beleza disso. Você não está fazendo nada disso por eles. Entenda isso. Você não está se afastando para puni-los. Você não está desistindo para jogar um jogo. Você está fazendo isso porque merece recuperar sua energia. Você merece preencher sua vida com coisas que lhe trazem alegria, em vez de se preocupar constantemente com a atenção de outra pessoa. Os estoicos estavam certos. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Isso significa que você pode escolher para onde vai a sua energia. Em vez de desperdiçá-la com alguém que pode ou não se importar, por que não investir em você mesmo? E é aí que as coisas ficam interessantes. As pessoas sempre querem o que acham que não podem ter. É a natureza humana. Quando você deixa de estar sempre disponível, quando deixa de dar sua energia de graça, de repente, você se torna um mistério. Eles começam a se perguntar o que você está fazendo, com quem você está, por que você não está mais orbitando o mundo deles. E assim, você se torna magnético. Mas a melhor parte é que você não está fazendo isso por eles. Você está fazendo isso por você, porque enquanto eles sentem o peso da sua ausência, você está se tornando a versão mais forte e realizada de si mesmo. E quando sim, quando eles finalmente perceberem o que perderam, não vão voltar para a mesma pessoa que deixaram para trás. Elas vão voltar para alguém que nem precisa mais delas. E isso, meus amigos, é poder. Então, aqui está o que eu quero que você faça. Se você está pronto para entrar nesse próximo nível de si mesmo, se você está pronto para parar de perseguir e começar a prosperar,
Deixe isso nos comentários. Eu sou minha própria prioridade, não para eles, não para mim, para você. Porque isso não é apenas uma afirmação, é uma declaração, uma promessa a si mesmo de que você nunca mais vai se perder por causa de outra pessoa. E quando eles finalmente acordarem e perceberem o que perderam, é aí que você vai sorrir, porque então você vai perceber que não os perdeu. Eles é que perderam você. E adivinhem só, estamos apenas começando, porque o que acontece a seguir, a maneira como eles reagem, as mudanças que ocorrem, a maneira como eles começam a perseguir você, em vez do contrário. Oh, meus amigos, vocês não vão querer perder isso. Fiquem comigo. A verdadeira diversão está apenas começando. Número 3. Deixe-os comparar enquanto você se eleva. Tudo bem, meus amigos, é aqui que as coisas começam a ficar realmente interessantes. A essa altura, eles já sentiram a mudança. O vazio é real, e eles estão tentando descobrir por que as coisas não são mais as mesmas sem você. Mas agora eles estão caindo na armadilha da comparação. Veja, no começo, eles podem ter pensado que seguir em frente seria fácil. Talvez até tenham tentado preencher o espaço que você deixou com alguém novo, na esperança de que fosse a mesma coisa. Spoiler alert. Não vai ser, porque a verdade é esta. Eles não perderam apenas alguém que estava lá. Perderam alguém que acrescentava valor real à vida deles. E agora estão começando a perceber isso. Imagina só. Eles estão saindo com outra pessoa, tentando rir de uma piada que não é tão engraçada, sentados à mesa com um rosto novo, concordando com uma conversa que parece um pouco superficial. E então acontece aquele momento de percepção. A faísca não está lá, a energia é diferente, a conexão nem chega perto. É como beber um café barato depois de anos provando o melhor café. Simplesmente não se compara. E é aqui que fica realmente bom. Enquanto eles estão por aí, procurando por algo que se pareça com você, você nem está olhando para trás. Você não fica sentado imaginando o que eles estão fazendo. Você não fica checando as redes sociais deles, esperando por um sinal. Você está ocupado demais crescendo a cada dia. Você está se tornando alguém que eles nem reconheceriam. Você está perseguindo seus sonhos, brilhando em seu próprio sucesso, vivendo de uma forma que faz com que o passado deles com você pareça um prólogo para a pessoa que você se tornou. E isso é o que eles nunca imaginaram que aconteceria. Porque, sejamos realistas, quando eles perderam você, eles presumiram que você sempre estaria lá em algum lugar no fundo, ainda esperando, ainda verificando, ainda guardando um espaço para eles. Mas agora, eles percebem. Você não apenas seguiu em frente. Você se elevou, cresceu, se tornou alguém ainda melhor. Sêneca disse uma vez: sofremos mais na imaginação do que na realidade, e é exatamente isso que está acontecendo com eles. Agora, suas mentes estão à flor da pele. Com e se? Eles começam a se perguntar: e se eu nunca encontrar alguém como você novamente? E se eles encontrarem alguém melhor? E se eles forem mais felizes sem mim? E aqui está a beleza disso. Você está, porque enquanto eles estão presos na armadilha da comparação, medindo cada nova pessoa em relação a você, você parou de comparar completamente. Pense nisso por um segundo. Enquanto eles estão ocupados procurando outra versão de você, você está lá fora, se tornando uma versão de si mesmo que nem mesmo pertence mais ao passado deles. Essa é a verdadeira mudança. Esse é o verdadeiro poder. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina uma maré alta. Algumas pessoas ficam presas no lugar, se recusando a se mover, se afogando em seus próprios arrependimentos. Mas você é a maré. Você está subindo mais alto, se afastando de tudo e de todos que alguma vez duvidaram do seu valor. E isso não é só para fazer com que eles se arrependam das escolhas deles. Isso é sobre você.
Porque no fim das contas, o que importa não é se eles percebem o que perderam, é que você percebe o que ganhou: autoestima, liberdade, crescimento, paz. Você não está mais se questionando, não está mais se perguntando se era suficiente, porque agora você sabe que era, sempre foi. E se eles não conseguiram ver isso, a perda é deles, não sua. Sei que alguns de vocês ainda podem estar se perguntando: mas e se eles não perceberem? E se eles nunca perceberem? Deixe-me dizer uma coisa: as pessoas sempre percebem quando algo real está faltando. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas um dia isso vai atingi-los com força. Eles vão estar rolando a tela do celular, vendo você prosperando, rindo, seguindo em frente, brilhando, e é aí que vão perceber. Você nunca foi apenas mais uma pessoa na vida deles. Você foi a pessoa que tornou a vida deles melhor. E agora, você está muito à frente para se importar. Então, deixa eles compararem. Deixa eles relembrarem conversas antigas na cabeça deles. Deixa eles sentirem a diferença quando tentarem substituir o que tinham com você. Porque enquanto eles estão olhando para trás, você está olhando para frente e é assim, meus amigos, que você se destaca. Agora, se você está pronto para deixar todas as comparações para trás e assumir totalmente o seu próprio poder, escreva isso nos comentários. Estou me destacando. Digam isso, assumam isso, porque isso não tem mais a ver com eles. Isso tem a ver com vocês. E acreditem, com a versão de vocês que está por vir. Essa é a verdadeira obra-prima. Número 4. Quando eles buscarem segurança, mantenham-se firmes. Tudo bem, meus amigos, chegamos ao ponto de virada agora. Eles sentiram a mudança, perceberam sua ausência e estão começando a sentir aquele vazio, aquela incerteza. Não é mais só um pensamento passageiro. Está se instalando, corroendo-os, e agora eles estão procurando por segurança, tentando descobrir onde estão com você. Imagine isso. Eles mandam uma mensagem casual do tipo: "E aí, tudo bem?" Do nada. Talvez eles curtam uma postagem antiga, reajam a uma história ou deixem uma pista só para ver se você vai morder a isca. Isso não é aleatório. É um teste, uma forma de verificar se você ainda está lá, ainda investido, ainda disposto a dar a eles o conforto que antes consideravam garantido. Mas é aqui que tudo muda. Você mantém os pés no chão, não se precipita ao primeiro sinal de atenção. Não larga tudo de repente, só porque eles se lembraram que você existe. Não, meu amigo. Você se mantém firme, responde. Mas nos seus termos, calmo, sereno, imperturbável. Você não está ignorando eles, mas também não está se esforçando demais por eles. E por que isso é tão poderoso? Porque, pela primeira vez, eles estão vendo uma versão sua que nunca esperavam. Uma versão que não precisa da atenção deles para se sentir completa. Uma versão que não busca a validação das tentativas meio sem vontade deles. Uma versão que não está mais entrando no jogo deles. Vamos deixar aqui um pouco de sabedoria estoica. Epicteto disse: "Nenhum homem é livre se não for dono de si mesmo." E isso é domínio. Você não está reagindo emocionalmente, não está deixando a incerteza deles abalar você. Você está firme em seu próprio valor. Pense em si mesmo como uma árvore em uma tempestade. Os ventos podem soprar, os galhos podem balançar, mas suas raízes são profundas. Você não se quebra, não persegue. Você simplesmente existe em sua força. E isso é magnético, porque de repente você não é mais a pessoa que eles conheciam. Aquela que estava sempre disponível, sempre tentando, sempre dando. Você mudou. Você subiu de nível. Agora vamos falar sobre o que acontece a seguir. Quanto mais você permanecer firme, mais eles perceberão que não podem simplesmente voltar, como se nada tivesse acontecido. Eles não podem confiar nos velhos padrões, na versão antiga de você.
Eles têm que te encontrar onde você está agora. E aqui está a chave. Permanecer forte não significa ser frio, não significa jogar jogos ou fingir que você não se importa. Significa estar seguro de si mesmo, seguro do que você tem a oferecer, seguro do seu valor e seguro do fato de que você não precisa correr atrás de ninguém. Imagina isso. Eles estão acostumados a você ser uma chama constante, sempre lá para aquecer as mãos deles quando precisavam. Mas agora você se tornou o sol. Radiante, distante, poderoso, ainda quente, mas intocável, a menos que eles se esforcem para entrar totalmente na sua luz. Então, meus amigos, se vocês estão prontos para se manterem firmes, se estão prontos para mostrar a eles e a vocês mesmos o quanto se tornaram fortes, aqui está o seu AFF. Eu me mantenho forte. Coloque nos comentários abaixo. Diga, assuma. Que isso sirva como um lembrete de que seu valor não é definido pela atenção deles. É definido pela sua confiança em si mesmo. Porque no momento em que você parar de precisar da segurança deles, é nesse momento que eles começarão a precisar da sua. E é assim, meus amigos, que você mantém o poder firmemente em suas mãos. Número 5. Quando eles perceberem que a grama não era mais verde, você continuará de cabeça erguida. Tudo bem, meus amigos, este é o momento em que a realidade os atinge em cheio. Eles pensaram que seguir em frente, se afastar ou buscar algo novo levaria a algo melhor. Mas o tempo tem uma maneira engraçada de revelar a verdade. No início, eles se sentiram livres, animados, convencidos de que a vida sem você era a decisão certa. Talvez eles até tenham se lançado em algo novo, achando que tinham melhorado. Mas agora, as rachaduras estão mostrando a conexão que eles achavam que tinham. É superficial. As conversas forçadas, a segurança e o entendimento que eles tinham com você não estão em lugar nenhum. É como morder uma maçã brilhante e descobrir que ela está podre por dentro. Eles achavam que a grama era mais verde, mas agora estão em um campo seco, percebendo que trocaram algo raro por algo substituível. Mas aqui está a melhor parte. Você não ficou esperando que eles percebessem isso. Você não ficou checando seu celular, imaginando quando eles perceberiam seu erro. Não, meu amigo. Você cresceu. Você prosperou. Você regou seu próprio jardim, enquanto eles estavam ocupados procurando atalhos. Não se trata de provar nada. Não se trata de vingança. É sobre autoestima, porque a verdade é esta. Você sempre soube o que tinha a oferecer. Você sempre soube o seu valor, a incapacidade deles de vê-lo. Esse fardo não é seu. Você não está se diminuindo para se adequar aos arrependimentos deles. Você está mais alto do que nunca, enraizado na confiança, ficando mais forte a cada passo adiante. Marco Aurélio disse uma vez: a alma se torna morta com a cor de seus pensamentos. E enquanto os pensamentos deles foram cheios de arrependimento e dúvidas, os seus se concentraram em crescimento, paz e propósito. E acredite, esse brilho que você tem. Agora eles veem isso. Então, quando eles finalmente perceberem o que perderam, o que você faz? Você não volta correndo, você não facilita as coisas. Você se mantém firme. Deixa que eles provem através de suas ações, não de palavras, que mudaram, que entendem o que perderam. E se não provarem, a perda é deles, não sua. Se você está pronto para continuar de cabeça erguida, deixa isso nos comentários. Eu me mantenho forte, porque a grama não é mais verde onde você a persegue. É mais verde onde você a cultiva. E você tem cultivado algo tão poderoso, tão inabalável, que eles não podem deixar de notar. Agora, deixe-os ver o que eles deixaram para trás e o que nunca poderão substituir. Número 6. Quando eles sentirem a mudança de poder, você manda no jogo. Tudo bem, meus amigos. Esse é o momento em que tudo muda.
o momento em que eles percebem que não estão mais no controle. Por muito tempo, eles viveram achando que você sempre estaria lá, sempre, sempre procurando contato, sempre esperando nos bastidores, esperando pela atenção deles. Mas agora, como a situação se inverteu. Eles estão começando a sentir isso. O silêncio não é mais apenas silêncio, é incerteza, a ausência da sua energia, do seu esforço, da sua presença. Isso os abala, porque de repente eles não sabem mais qual é a sua posição em relação a você. E aqui está a melhor parte. Você nem está fazendo nada. Você simplesmente parou de perseguir, parou de se curvar, parou de dar sua energia para algo que não estava retornando para você. E é aí, meus amigos, que reside o verdadeiro poder. Imagine isso. Eles estão rolando a tela do celular, talvez esperando uma mensagem sua, talvez até sorrindo, pensando que você acabará quebrando o silêncio. Mas quanto mais esperam, mais a dúvida começa a surgir. Por quê? Por que eles não estão entrando em contato? Eles seguiram em frente? Eles estão realmente mais felizes sem mim? E é aí que a mudança os atinge? Por quê? Pela primeira vez, eles não sabem qual é a sua posição. Não sentem aquela velha segurança de saber que você sempre estará por perto. E essa percepção os abala profundamente. Mas é aqui que fica ainda melhor. Você não está fazendo isso para dar uma lição a eles. Você não está esperando por uma reação. Você simplesmente retomou o controle da sua vida. Marco Aurélio disse uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. E é exatamente isso que você fez. Você parou de deixar que eles ditassem suas emoções. Você parou de torná-los o centro das suas decisões. Você escolheu a si mesmo. Agora os papéis se inverteram. São eles que estão se perguntando, são eles que estão duvidando, e se quiserem um lugar na sua vida, terão que conquistá-lo. Então, se você está pronto para abraçar essa mudança de poder, deixe isso nos comentários. Eu estou no controle, porque este é o seu momento. O momento em que você deixa de ser a opção de alguém e passa a ser sua própria prioridade. Número 7. Quando eles temem perder você, você permanece inabalável. Tudo bem, meus amigos, é aqui que o jogo realmente muda. A essa altura, eles já sentiram a mudança, a ausência da sua atenção, o brilho inegável, a versão de você que não gira mais em torno deles. E então acontece. O medo se insinua no pensamento de que eles podem realmente perder você para sempre, abalando-os de uma forma que eles nunca esperavam. Imagina isso. Eles estão navegando nas redes sociais, talvez ouvindo de amigos em comum. E lá está você, prosperando, sorrindo, seguindo em frente, brilhando de uma forma que eles nunca imaginaram. E de repente isso os atinge. Você está se afastando, não está esperando, não está ansiando, está vivendo. E essa percepção os apavora. Eles começam a imaginar cenários em suas cabeças. E se você conhecer outra pessoa? E se você se esquecer deles? E se eles fossem apenas um capítulo da sua história, enquanto você era o livro inteiro na história deles? É aí que o pânico se instala. E quando as pessoas entram em pânico, elas agem. Talvez elas mandem uma mensagem longa e sincera. Talvez elas de repente esbarrem em você. Talvez elas comecem a curtir suas postagens, assistir suas histórias, deixar migalhas de atenção, qualquer coisa para te trazer de volta. Mas aqui está a jogada poderosa, meus amigos. Você não reage. Você não deixa o medo delas ditar seu próximo passo. Você permanece calmo, sereno, imperturbável, porque você fez o trabalho. Você se curou, cresceu e não vai desfazer todo esse progresso só porque eles finalmente acordaram. Não se trata de ser frio ou amargo. Trata-se de ser forte. Trata-se de conhecer o seu valor
e não deixar que o desespero o leve de volta ao mesmo ciclo. Porque sejamos realistas. A verdadeira mudança não nasce do medo. Ela nasce da autoconsciência, do esforço e da consistência. Epicteto disse: as circunstâncias não fazem o homem, elas apenas o revelam a si mesmo. O medo deles está revelando as prioridades deles, mas a sua compostura está revelando as suas. Então, se você está pronto para se manter firme e deixá-los sentir o peso de suas próprias escolhas enquanto você segue em frente, deixe isso nos comentários. Eu sou inabalável. Diga isso, assuma isso, porque você é assim. E, acreditem, meus amigos, esse é o tipo de força que eles nunca vão esquecer. Número 8. Eles admiram e respeitam você. Você se mantém firme no seu poder. Aqui estamos, meus amigos, na etapa final e mais gratificante. A essa altura, eles já sentiram a perda, enfrentaram seus medos e lutaram com a realidade do seu abdômen. Mas algo mudou. Agora eles não sentem apenas sua falta. Eles admiram você. Eles olham para você de forma diferente, não apenas com saudade, mas com profundo respeito. Eles veem como você lidou com tudo com graça e força. Eles veem seu crescimento, sua confiança, sua capacidade de seguir em frente sem buscar validação. Você nunca é apenas mais uma pessoa na vida deles. Você era uma força, e agora eles finalmente percebem isso. Mas aqui está o verdadeiro poder. Você não precisa da admiração deles para se sentir completo. Você não é definido pelo fato de eles finalmente compreenderem o seu valor, porque a verdade é que você sempre soube disso. Você não está cedendo aos seus limites, não está voltando aos velhos padrões, não está esperando pela aprovação deles. Você está de cabeça erguida, exatamente como você é, porque o verdadeiro poder não é provar nada para eles. É saber que você nunca precisou fazer isso. Então, se você está pronto para abraçar o respeito que conquistou e se manter firme no seu poder, deixe isso nos comentários. Eu me mantenho firme. Diga isso como você. Diga com convicção, porque você realmente acredita nisso. Essa jornada tem sido incrível e, acredite, estamos apenas começando. Continue crescendo, continue se elevando e nunca se contente com menos do que você merece. Até a próxima!